hoje estamos aqui já com a presença do vereador Flávio Mano Acme. Esse caso foi usado na última sessão ordinária da Câmara Municipal, na tribuna inclusive, com referência ao corte do transporte dos trabalhadores de José Bonifácio que vão para a Nova Aliança. Ao todo são 36. E eu estou vendo aqui que o vereador Paina também está incluído no requerimento pedindo explicação ao executivo desse problema, né? GG, isso foi foi a coisa mais comentada na segunda-feira. A gente eu pessoalmente teve uma pessoa que trabalha lá que me procurou na sexta-feira, logo no outro dia do que aconteceu o corte, perguntando o motivo, como a gente não estava sabendo de nada. E na sexta-feira ele me falou isso, na segunda-feira eu liguei para o prefeito me falou que era porque era inconstitucional e a gente foi atrás. Na verdade, existiu uma lei no município desde a época do Dr. Pedro, a lei, se eu não me engano, 3550 de 2011, que autoriza o município a transportar trabalhadores para cidades num raio de 75 quilômetros, desde que não tenha transporte coletivo diário, que é o caso de Nova Aliança. E ele cortou, então a gente fez um requerimento na segunda-feira pedindo por escrito, né? Porque o requerimento ele é obrigado a responder por escrito. Porque na terça-feira a gente ligou no frigorífico, conversou com a Patrícia, que é a chefe do RH do frigorífico Nutribem, em Nova Aliança, e ela deu a sua versão. E o executivo não deu a sua versão por escrito para a gente, então a gente pediu isso porque nós temos uma preocupação muito grande. Na verdade, são 36 funcionários, mas 35 que eram transportados. Um já tinha mudado para Nova Aliança. E agora a gente já está sabendo que mais 3 vão mudar para Badibacite. Na sexta-feira, já teve um funcionário que foi desligado do frigorífico, porque teve uma reunião e o frigorífico deixou bem claro que não vai arcar com o transporte, porque tem mais 9 cidades que faz esse transporte gratuitamente. Só tem Nipuã que eles dividem a despesa com o frigorífico. Então eu acho que foi uma atitude muito radical do executivo de cortar de uma vez. Se ele não quer, porque a lei não obriga ele, se ele não quer transportar esses trabalhadores para a Nova Aliança, que ele chegasse e falasse, não, vocês têm um prazo de 20, de 30, de 60 dias para se regularizar, para tentar outra forma de transporte, porque eu não vou dar mais o transporte. Então foi uma atitude muito radical e isso prejudicou e muito essas 35 famílias, porque quem não mudar para a Nova Aliança ou uma outra cidade que dá o transporte, eles vão perder os empregos. Vereador Paina, essa semana saiu uma matéria nos jornais aí do estado de São Paulo. Vamos dar um exemplo aqui, o caso de Ubarana, Nipuã. São municípios que a arrecadação é uma merreca e eles dependem do repasse do governo federal e do estado. José Bonifácio não aparece como esse município desesperado. Essa é uma boa notícia? Trata-se de uma arrecadação que está sob controle? O que você pensa a respeito disso? Da última vez que eu conversei com o executivo, existia sim um dinheiro em caixa na prefeitura. O executivo tinha feito várias economias, inclusive de dinheiro que estava aplicado em conta, rendendo juro, e antes esse dinheiro era o município que estava comprando, pagando um preço maior por questão com um preço maior por questão de juro, comprar prazo, tudo. Então, existe sim um dinheiro em caixa. Dia 25, se eu não me engano, vai ter a prestação de conta do último quadrimestre da prefeitura. Então, a gente vai estar lá para escutar como é que foi a prestação. Isso, a arrecadação do governo, com certeza é importante para qualquer município. Não tem nenhum município que pode ficar sem essa arrecadação. Pode não estar entre os desesperados, mas é preocupante se o governo não repassar nada para o município. Eles devem votar hoje para enganar o povo a nova reforma política. Nós tivemos um exemplo aqui, eles vão tentar acabar com isso daí. A Natália teve 900 votos e ficou de fora. E teve vereador com 200 e pouco, nem 300, acabou entrando. Eles querem acabar com isso daí. E querem também o voto distrital, quer dizer, nós vamos eleger deputado estadual e federal da nossa região. O que você pensa a respeito? Não, isso é perfeito, porque
Em um partido, no PDT, que eu não tenho um candidato na região. Então, por exemplo, o candidato da região de Vinhedo me procurou para apoiar. Como é que eu vou apoiar um candidato de Vinhedo que na hora que eu pedir uma coisa vai querer mandar 20 mil, 50 mil, 100 mil reais para o município e vai mandar 5 milhões para o município de Vinhedo? Eu não acho certo isso, não acho justo. Tem sim que votar em deputados da região nossa, porque sabe o real problema dos municípios em volta. Sobre a votação da Natália, que foi uma votação muito expressiva, isso aí é ridículo o que aconteceu. A pessoa que teve mais votos, né, e não poder entrar, e a pessoa que teve menos voto, ou teve gente que teve mais voto que 289, se eu não me engano, né? No meu caso, 422 votos entrar e uma pessoa de 900, mais de 900 votos não entrar. Isso eu não acho certo. Para isso, a reforma política vai ser muito boa. Vamos falar agora com o funcionalismo público. Eu sei que você é vereador e você está atento a todos os problemas do município. Às vezes é melhor pagar mal, mas pagar, do que pagar bem e o pagamento não sair, né? Inclusive, você deve estar sabendo que alguns funcionários eles tinham uma bonificação, essa bonificação foi cortada do salário, né? E não tivemos ainda o aumento dos funcionários públicos municipais. O executivo deve saber o que está fazendo, né? Na verdade, o executivo de hoje, ele está pagando por uma coisa que está sendo cobrada dos outros prefeitos anteriores. Isso é uma coisa que o Ministério Público já estava em cima e tinha dado um prazo de 90 dias para o atual prefeito regularizar. Ele conseguiu mais 30 dias e chega uma hora que não tem jeito, ele tem que tomar atitude. Se a atitude é certa ou não é certa, se teria como contornar, não sou eu para responder. Eu tenho uma opinião. Agora, o que acontece? Esses funcionários, eles estão voltando para os cargos dele e voltando a que tem direito na função dos cargos, não do que estavam exercendo. Então, eu não sei juridicamente se pode ser feita uma reestruturação de cargos. Agora, o que acontece? A folha de pagamento está no limite. Como é que ele vai fazer? Vou dar um exemplo. Essa semana eu fiquei sabendo que 4 motoristas de ônibus voltaram para suas funções. Um era mecânico, se eu não me engano, o outro era braçal. Quer dizer, ele voltou. Mas e os 4 motoristas de ônibus? Cadê? Vai criar um concurso? Tem dinheiro para criar um concurso e para pagar mais 4 cargos? Então, isso que fica difícil pro executivo de hoje. Então, nós estamos de olho, estamos vendo qual vai ser a atitude desse corte, dessa diferença salarial. Conforme foi falado na tribuna, existe 2 tipos, né? O remanejamento, que é a pessoa que tem desvio de função, a pessoa que tem uma função e está fazendo uma outra função, e o acúmulo de função, aquele que tem a função dele está acumulando uma outra função. Então também o executivo tem que olhar isso aí, porque o que está acumulando outra função, ele tem direito a uma diferença de salarial, porque ele está fazendo uma função a mais. Agora, o que está em desvio de função, aí ele não tem essa diferença salarial, mediante o Ministério Público. E isso também está acontecendo lá na Câmara Municipal. Na verdade, eu não sei como foi oficializado, o Ministério Público oficializou o município. Foi feito um ofício na Câmara Municipal pedindo uma reunião com um executivo ou com um representante do executivo, com um representante do Ministério Público e os vereadores. Até agora esse ofício não foi respondido. Esse ofício foi feito, se eu não me engano, há 15 dias. Já deve estar na fase final para ser respondido. Então, nós, vereadores, fizemos um ofício pedindo uma reunião com o responsável do Executivo junto com o responsável do Ministério Público para que nos explicasse direitinho como que tem que ser feito. Se realmente está obrigando a fazer isso, se está pedindo uma explicação de como está. A resposta que eu tenho do Executivo é que está obrigando. Isso é uma resposta. Mas vou falar uma coisa que eu falei segunda-feira. Falar até papagaio fala. Bem treinado, então, melhor ainda. Você entendeu? Então, vamos fazer o quê? Estamos esperando a resposta desse ofício. Se não, nós já combinamos entre os vereadores, vamos pegar a gente e fazer uma reunião com o Ministério Público sem nenhum representante do Executivo,
Porque é um dever nosso estar conversando com o Ministério Público para saber a real atitude que tem que ser. Tem que ser desse jeito mesmo? Um exemplo, às vezes fica mais barato para o município, entra no princípio de economicidade, mais barato para o município pagar um pouco a mais para uma pessoa fazer uma outra função, você entendeu? Para fazer uma outra função, não desvio de função. Fazer uma outra função, de repente pagar 20% a mais de um prêmio salarial, do que colocar uma pessoa a mais trabalhando. Então entra também nisso aí. Então você tem alguns argumentos que eu acho que daria para você utilizar. Não sei se pode. Então a gente está esperando a resposta desse ofício, senão nós vamos fazer um ofício para o Ministério Público, fazer uma reunião com o Legislativo, sem ninguém do Executivo. Agora a lei é feita para ser cumprida. Então se for levar ao pé da letra igual o Ministério Público leva, vai ter que fazer as mudanças, não tem jeito. Então é questão de sentar, de conversar, e eu sempre preguei, o radicalismo faz mal, só que a lei tem que ser cumprida. A partir do momento que chegou uma obrigação para você cumprir a lei, a duras penas ou não, você tem que cumprir a lei. Né? Então fica numa situação realmente difícil o Executivo, a gente do Legislativo também, porque a gente é as primeiras pessoas a estar sendo cobrada, né? Eu falo assim, o Legislativo, ele é a salsicha do cachorro-quente. Nós temos a população, que é a fatia de baixo do pão, nós somos a salsicha e o Executivo é a parte de cima da fatia. Então, a população está nos cobrando, nos apertando, e nós estamos cobrando o Executivo, que é a outra fatia, e apertando ele, você entendeu? Então, a gente fica num meio termo que a gente quer fazer, a gente quer ajudar a população, aí existe o Executivo que tem que cumprir as leis. Então a gente fica nessa situação. Então eu acho assim, tudo que é radical faz mal, então nós vamos conversar com o Ministério Público, seja junto com o Executivo ou não, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vereador Paine, um ouvinte ligou para cá, é a opinião dela, que todos que estão em desvio de função deveriam voltar ao seu cargo. Né? Uma opinião dela aqui. Tá ligado aí e mandou a sua opinião. Né? Isso que eu falei, né? Tem que escutar os dois lados, porque a partir do momento que você tem alguém com desvio de função, você está tirando emprego de um possível oportunidade de emprego para uma outra pessoa. Então, tem os dois lados. E esse retorno para a função é o que o Executivo está fazendo hoje, né? Muito bem, doutor, a promotoria, ela pede informação, às vezes explicação, ela também não, ela tem autonomia para exigir do Executivo que atenda o que está exigindo ou não? Tem. Tem? É lógico que ela tem autonomia para pedir a execução, mas se não pedir, aí como diz o outro, a emenda é melhor que o soneto, quer dizer, aí no caso é o seguinte, ela pede, ela entra com pedido judicial, e aí fica mais complicado, porque ninguém quer isso, né? O que me assusta é que há muito tempo está acontecendo isso, né? Agora que veio à tona, cada promotor tem uma cabeça, o que é? Cada promotor tem uma cabeça, mas a lei é a mesma. Então há muito tempo vem acontecendo isso, né? Talvez não tenha havido denúncia, então. Ou não tenha havido denúncia, ou então as coisas vão se contornando entre o próprio Executivo e os seus funcionários. Isso aí é tranquilo, né? Agora, essa é uma situação que realmente, que eu estava ouvindo o programa de vocês, e o vereador Flávio, ele falou corretamente, vai conversar com eles e ela que vai definir o que vai ser. É exatamente esse caminho que ele falou, não tem outro, não tem mais o que se pensar, nem nada, o que ela quer, qual é o melhor, e vai fazer as propostas, pelo que eu estava entendendo, né? E depois vai decidir. Eu acho que tem que ser feito assim. Eu acho que tem que haver o bom senso, e o bom senso, pelo que eu ouvi da palavra do vereador Flávio, né? Ele deu a resposta, mesmo sem ser advogado, sem nada, ele deu a resposta. Também tem irmão advogado e pai advogado, tem que saber um pouco. Ele deu a resposta correta, é exatamente isso. E esse assunto tem que praticamente encerrar e aguardar, conversar com o Ministério Público e aguardar, e o próprio Executivo, porque são os três poderes, são todos independentes, mas tem que ser harmônicos entre si. Foi na sua área, inclusive, você é veterinário. Cachorros e gatos moradores de rua,
Você tem acompanhado, esse problema está sendo resolvido, o executivo está fazendo alguma coisa na vigilância sobre esse assunto? Não, o executivo parou. O canil foi interditado, o canil, que estava um problema muito grande da doença da sinomose no canil. Então você colocava animal lá, animal sadio, de rua, mas animal sadio, e ele ficava doente, mesmo vacinando tudo, porque existe um período que a vacina demora para fazer efeito. Então o canil está interditado. Só que ele não poderia parar de recolher os animais de rua. Ele teria que ter feito um abrigo provisório, tá? Para que fosse recolhido esses animais, que esses animais estivessem participando de feiras de adoções, alguma coisa nesse sentido. Ele tinha falado para mim que ele tinha liberado um recurso para fazer um canil novo. Eu fui essa semana na prefeitura e na parte da engenharia, diz que está autorizado fazer o projeto do canil novo, mas não começou a ser feito. Eles deram outras prioridades, entre elas recapeamento, essas coisas. Então o próprio pessoal da engenharia prometeu que a partir de sexta-feira ou segunda vai estar trabalhando no projeto para fazer esse canil novo, porque o outro está interditado, mas não pode ficar sem recolher os animais de rua, sem estar tratando esses animais de rua. Porque teve um morador de Rio Preto que foi mordido por um gato e morreu de raiva, né? E esses gatos e cachorros moradores de rua, mesmo morando na rua, não tendo dono, tem que ser vacinado, né? Ele tem que ser vacinado. Está tendo a campanha agora em agosto de vacinação dos cachorros na área rural, feita pela Casa da Agricultura. Então está sendo feita a vacinação na área rural dos cachorros e gatos contra a raiva. Eu fiquei sabendo também que teve um cachorro também que mordeu uma pessoa essa semana também, que estava andando com um dono, 2 cachorros, um escapou e mordeu uma pessoa, a pessoa foi na Santa Casa, não quiseram dar a vacina de raiva, não sei o motivo, eu vou averiguar, mas aconteceu isso essa semana também. E falaram, mas o cachorro tem dono. Não é porque o cachorro tem dono ou não tem dono que ele não pode ser suspeita de ser raiva. Então é obrigado a pessoa ficar 10 dias, né? Tem todo o protocolo da área da saúde. 10 dias o animal é recolhido, é ficado em observação também. Então o dono fugiu, essa pessoa ficou a ver navios aí, vamos falar, parece que ia fazer até boletim de ocorrência contra a Santa Casa, porque não quiseram vacinar ele contra a raiva. Muito bem, você que está aí no pé da Santa Casa, me parece que tem até segurança que está sendo agredido. É delicada a situação da Santa Casa do Zé Bonifácio, né? O que eu fiquei sabendo, inclusive conversa de uma pessoa que trabalha lá e foi demitida essa semana. Semana passada ela foi demitida. Chegaram algum pessoal lá mais alterado, alcoolizado, alguma coisa nesse sentido. E como só está com um médico atendendo, o período de atendimento, que era meia hora, uma hora e meia, passou para 4 horas e meia. E a pessoa chegou meio exaltada lá, começou a discutir, parece que e teve até vias de fato, né? Teve agressão física, com facadas, com tudo. E a Santa Casa, o provedor falou que está tomando as medidas dela, vai colocar um outro segurança lá, inclusive na portaria. Ele me disse que a portaria da Santa Casa ia voltar a funcionar, porque a pessoa já chegava lá, já entrava no pronto-socorro, já entrava na Santa Casa e não tinha nenhum controle mais rígido, né? Sobre a situação da Santa Casa, a gente esteve conversando com um deputado a semana passada. O deputado vai apoiar a Santa Casa para que se volte cirurgias ortopédicas e pequenas cirurgias para a Santa Casa. Se a gente conseguir isso, o repasse do SUS dobra o valor do que tem hoje. E a gente está fazendo a CI da Santa Casa não está parada, já teve depoimentos que a gente chamou, a gente está esperando uma documentação do executivo, que era para ter sido entregue no dia 5, e até hoje não foi, a gente já reiterou o pedido da documentação e o executivo não entregou. Então a gente estava esperando essa prestação de conta do executivo desde 2004, que não foi entregue ainda, para a gente seguir os rumos da CI. Então a CI já está sendo feita, já teve, o atual provedor foi o primeiro a ir conversar com a gente, tudo, foi muito produtivo e a gente já tem uma linha de raciocínio para estar trabalhando a CI. A nossa cidade sempre foi dividida 50% para cada lado. Há uma movimentação de abertura de uma CI, acusando o executivo
e já perguntar qual é o motivo dessa CI e qual a sua posição a respeito desse assunto, vereador. GG, o que eu tô sabendo da CI por enquanto é conversa entre os vereadores. Parece que chegou um requerimento na segunda-feira lá para a Câmara Municipal, pedindo alguns documentos. Eu não vi, realmente eu não vi. Então tudo que eu tô sabendo é conversa entre os vereadores. Sempre quando se fala numa CI, igual a gente falou de uma CI da Santa Casa, de alguma coisa, conforme você falou, gera um alvoroço. Por quê? Tem aquele que quer ver o barulho, quer a favor, quer contra. Então eu acho assim, uma CI é uma coisa muito séria, não é uma coisa no estralar do dedo, sabe? É uma coisa que é a função dos vereadores. Qual é a função dos vereadores? É fiscalizar. Então se tiver alguma denúncia, se tiver alguma coisa, nós da Câmara Municipal vamos averiguar, vamos fiscalizar, e se tiver alguma coisa concreta, não é o achismo, eu acho, eu escutei falar. Alguma coisa concreta, a gente vai se posicionar do lado da população igual a gente está posicionando. Então, não é uma coisa simples da gente estar falando aí. Vamos esperar se realmente vai ter alguma coisa, vai ter denúncia ou não vai, porque até agora não chegou nada ainda. Tem a conversa, conforme você está falando, que vai chegar, que vai. Mas a partir do momento que chega uma denúncia ou um pedido de documentação até se falar em abrir uma CI, é um trajeto muito longo, né? Não é de uma hora para outra, né? Então, meu posicionamento é a favor da população de José Bonifácio. Então, se tiver alguma coisa que comprove, volta a falar, não é eu acho, eu escutei falar. Então, eu acho. Por exemplo, a CI da Santa Casa. A gente só partiu para abrir a CI da Santa Casa que a gente tinha documentação comprovando que tinha algumas irregularidades. Então, a gente abriu a CI para averiguar. Não significa que a gente vai fazer alguma coisa. Vamos ver. Se não tiver nada irregular, a CI é fechada e a gente fez a nossa obrigação, que é fiscalizar. Então eu acredito que o trâmite deve ser esse aí, né? Muito bem, é um caso demorado também. Uma CI não resolve de terça para quarta, né? É o que eu tô falando, não é no estralo do dedo. Vou abrir uma CI, a semana que vem acabou e nada, né? Até porque eu não sei como funciona em relação, pelo que você tá falando, do executivo, da atual administração. Eu não sei se é CI, se é CPI, porque tem várias nomenclaturas, então eu não sei, a gente tem que ver mediante juridicamente na Câmara Municipal como é feito esse processo, né? Então vamos esperar chegar, vamos esperar ter documentação para poder falar uma coisa mais certa, né? Me parece que é com referência à festa 1º de maio, né? A conversa é referente a um requerimento que foi feito pela Câmara Municipal, né, por alguns vereadores, sobre a festa do trabalhador. Muito bem, eu estou com uma indicação aqui, 0120-2017, autoria do vereador Flávio Mano Acme, Rodrigo da Silva Miranda, Rafael Claudemiro Nisato e Juraci Donizete Martins. Vocês estão solicitando ao prefeito proceder estudo para a instalação de um semáforo na esquina da Avenida Monsenhor com a 15 de novembro, porque tá tendo muito acidente lá, vereador? E lá as próprias pessoas que trabalham no Paço Municipal que me pediram para fazer essa indicação, porque eles passam a pé lá e o horário das 6h15, 6h30 da manhã até as 7, 7h15 e depois das 5 horas da tarde é um trânsito muito, muito grande de pessoas passando lá, de carros, principalmente porque nós temos a confecção lá perto, né? A Enhalu também lá perto. Então tem um movimento muito grande de pessoas que vão estar deixando os funcionárias lá. Então foi um pedido. Eu acho que não só lá, existe mais locais em José Bonifácio que está necessitando da instalação de semáforo, conforme outras indicações que foram feitas, né? Inclusive de radares fixos na Avenida Joaquim Moreira, né? Que até agora também essa indicação não foi feita, né? Muito bem, eu estou com um requerimento também que o vereador participa, a 018-2017, pedindo ao prefeito, com base no contrato firmado em 22 de julho de 2015, né, com a empresa Arco-Íris Sinalização Viária Limitada. A informação é desde o início do contrato até a data atual,
E que é referente ao que isso aqui? Isso eu tinha feito um requerimento já uns 60 dias atrás, pedindo cópia de capa a capa do processo licitatório da área azul, da Zona Azul. Ah, entendi. Então é referente à Zona Azul. A gente pegou, eu analisei o contrato e algum desses itens que fala que é obrigado ter, não tem. Então eu estou pedindo para que o prefeito, o executivo, dê a sua explicação sobre principalmente esses itens, porque esse contrato está irregular. Então a gente vê hoje praticamente ninguém pagando a área azul, porque eles sabem primeiro que não vai dar multa para eles. E no contrato fala que se o usuário da área azul não pagar a multa, quem tem que pagar é o município. Isso não pode. É que eu ia te perguntar agora. Tá? Então tá no contrato. Então eu estou pedindo todos os pagamentos que foram feitos dessas multas, porque o município é obrigado a pagar a empresa no valor de 1 hora correspondente. Então mesmo que o usuário usou 15 minutos, o município vai lá e tem que pagar 1 hora. E o valor que foi repassado de SS, que teria que fazer um depósito até dia 10 de todo mês pro município, que também nunca foi feito. Então, para que ter um contrato com uma área azul, sendo que a prefeitura não paga o que está no contrato e a empresa não paga para o município o que está no contrato? Fala que tem que ter uma central de atendimento para a população, eu não sei onde é, então eu estou perguntando onde é. Fala que o executivo tem que ter uma pessoa responsável pelo cumprimento do contrato. A gente também não sabe quem é. Então a gente está pedindo algumas coisas que estão no contrato que até agora eu não sei, não tenho resposta, então eu estou pedindo a resposta para o executivo. Porque aí, a partir do momento que tiver essa resposta, a gente vai entregar para o jurídico da Câmara Municipal para tomar as suas providências. E tem que entregar no Ministério Público para quebrar o contrato, porque no contrato fala que paga-se uma multa. Só que qualquer uma dessas cláusulas, se não tiverem sendo cumpridas, pode quebrar sem ter custo nenhum para o município. Então eu acho que chegou a hora de parar com a área azul, usar ela como modelo de como não deve ser feito para melhorar. Muito bem, e poderia também, a minha preocupação é os funcionários que trabalham, têm um emprego, né? Poderia passar, inclusive, essa Zona Azul aí, né, futuramente, para a própria Santa Casa, para arrecadar fundos, ou o próprio lar para Velho São João. Isso tem que ser uma coisa bem estudada, bem pensada, porque no próprio processo que teve licitatório, teve uma empresa que entrou juridicamente comprovando que dava um prejuízo de quase 14 mil reais. Isso está no processo da licitação. Então, se também for para fazer isso para uma entidade e para dar prejuízo, então é melhor não dar. Então, uma coisa bem estudada, pegar como exemplo como foi feito, pegar a parte positiva, porque ela teve a parte positiva. Realmente ela funcionou, mas tem que se melhorar bastante. No próprio contrato fala que a área azul é obrigada pela pintura de guia de sarjeta, manutenção das placas, e isso nunca foi feito. Se um veículo for roubado, será responsável. É responsável porque está cobrando, né? Então Exatamente. é responsável. Notícia boa, vereador Paina, o cemitério de nossa cidade está sendo calçado, né? Os corredores do cemitério. É uma boa notícia, né? É um verdadeiro respeito aos familiares, né? Isso tinha sido uma indicação do vereador do Rodrigo Miranda. Ele tinha feito uma indicação para o calçamento. O executivo tinha me falado, e tinha falado para o Rodrigo também, que só existe no estado de São Paulo uma empresa que participa de licitação. E essa empresa é assim, não, se quiser, muito bem, se não quiser, balbal, entendeu? Não dá bola para isso. Então, acho que por isso até demorou para se fazer esse processo de licitação, mas foi uma indicação do Rodrigo Miranda, uma das primeiras que ele fez, e parabéns ao executivo por estar fazendo, porque já está aí 2 anos, 3 anos sendo cobrado. Então, o que a gente tem que elogiar, nós temos que elogiar. O que a gente tem que criticar construtivamente, para melhorar ou para escutar alguma opinião, nós também vamos criticar. Então, parabéns ao executivo, porque nós estamos agora numa época, logo, logo começa a chuva aí, então ele está fazendo antes, porque se começar a chover também, né, e não tiver pronto, então parabéns ao executivo. Dia 15, vereador, no mês que vem, o Monsenhor será lembrado, né? Ele pode até virar um santo aí, tá passando aí pelo papel de beatificação, né? E o pessoal da Itália virá para José Bonifácio. Já foi pedido melhoria na praça para receber esse evento. Até agora a gente não vê movimentação. Os vereadores estão cobrando do executivo? Ontem eu ainda vi na praça fazendo o calçamento, tampando os buracos que tem no calçamento. Ontem eu vi uma pessoa fazendo isso lá.
É importantíssimo o executivo deixar tudo preparado, porque com certeza, com esse interesse em instância turística que o município tem agora, que foi criado, inclusive um cargo de secretário do turismo, foi criada a Secretaria do Turismo, é importantíssimo, porque a festa do Monsenhor com certeza vai ser o maior evento do município. Então, se o município quer instância de interesse turístico para pegar recurso, para estar fazendo isso, tem que incentivar, e a maior festa do município com certeza vai ser a do Monsenhor. Indicação sua que você continua defendendo, você indicou e até agora não foi atendido, quais que são? Você lembra assim? Eu tenho que fazer uma lista, hein? Fazer uma lista. Tem que fazer uma Mas lista. tem umas mais importantes que você tem. Nossa, aqui eu vou cobrar e quero ser atendido. Na verdade, tem a indicação que eu fiz, que é para alterar a lei dos animais, que nós temos leis do município dos animais desde 67, valendo até hoje. Então, eu até mandei um modelo do projeto de lei junto em anexo, para que se copiasse, que é uma lei que foi atualizada em São José do Rio Preto. Mas tem várias, os radares na Avenida Joaquim Moreira, alguns semáforos, e construção de praça, iluminação em praças, porque a gente tem um problema muito sério com droga hoje. Então a gente pega esses, que agora inventaram esse nome Nóia, né, que na verdade são bandidos, que ficam em praças fumando, vendendo droga, traficando, e não tem uma iluminação. Então você colocando a iluminação, você vai inibir um pouco isso. Então tem várias indicações que estão. Eu fiz algumas indicações que geram um custo muito alto, que é a construção do centro de zoonose, que eu acho importantíssimo para o município e para 13 cidades em volta, que dá para fazer convênio. A construção da nova sede do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar nosso hoje, o local lá é muito ruim, muito antigo, com infiltração. Então não dá nem para os funcionários trabalhando, quanto mais para crianças menores que tem problemas, né? Então tem algumas outras indicações que eu sei que é uma coisa mais demorada, porque vai gerar um custo muito alto e vai depender de recursos. Mas existem indicações simples que poderiam ser feitas, que não estão sendo feitas, mas a função nossa nós estamos fazendo, que é pedir, que é indicar. Muito bem, nós estamos com o novo comandante da Polícia Militar, o capitão Cuni, e ele já andou batendo lá o Jardim Novo, lá com os viciados, andou apreendendo alguns menores, que você já conhece bem, você vive numa família jurídica. Eles foram entregues aos pais, né? E voltaram para casa numa boa. Então, e os comerciantes daquela redondeza não aguentam mais, né? Mas esse novo capitão já trabalhou no tático em São Paulo há muitos anos, ele está comandando a Polícia Militar. Aliás, tivemos vários assaltos em José Bonifácio no final de semana. Todos eles foram presos, tudo de fora, tudo procurado pela polícia, saidinha temporária dos pais, já estão na cadeia. É uma boa notícia, né? Com certeza. Eu tenho uma opinião, outro dia eu estava conversando não sei quem, eu tenho uma opinião, o Brasil para mudar hoje, o pessoal fala educação, fala saúde, o Brasil para mudar chama-se justiça. Enquanto a justiça não mudar no país, nós não vamos melhorar a educação, não vamos melhorar a saúde. Hoje você pega um aluno que bate na professora, né? Hoje você pega saúde, que é dado uma prioridade às pessoas que estão encarceradas, estão presas, é dada prioridade, e às vezes uma mãe, um pai de família que está aqui não tem esse mesmo direito. Inclusive fica brigando, esperando a ambulância, e quem está preso já tem uma ambulância para transportar. Então, a minha opinião, eu não sei se é porque estou numa família de advogados, meu pai com mais de 53 anos, mas o Brasil tem que mudar, é a justiça. É a pessoa, quando está presa, cumprir a pena dela até o final. Onde já se viu ter saidinha, uma pessoa que está lá, que está pagando um erro que ele fez, e ele vai ter uma saidinha, vai ter um presente. Então isso tem que acabar, isso que tem que mudar. Então no Brasil tem que reforma política, previdenciária, tudo, mas tem que ter uma reforma judiciária. Enquanto não tiver, o país não muda. A pessoa vai ser presa, 10 minutos depois já está na rua de novo. Pânia, obrigado pela sua presença, vereador. Nós agradecemos, voltaremos em outra oportunidade, tá certo? Eu que agradeço, espero ter esclarecido alguma coisa. Quero deixar bem claro para os ouvintes que nós estamos aqui para brigar pela população. São 4 vereadores novos
não vou falar novos de idade, mas novos de mandato, no primeiro mandato, e eu acho que todo mundo percebeu que nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer o correto para a população. Então, se tiver que comprar a briga com o executivo, nós vamos comprar a briga com o executivo. Se tiver que elogiar o executivo, nós vamos elogiar, porque nós queremos o melhor para a população e para o município de José Bonifácio. Então, muito obrigado a todos, obrigado GG, Ronaldo, Chico, Dr. Zé Abud, que esteve presente aqui, infelizmente muito pouco, gostaria que ele tenha ficado mais. Então, muito obrigado a todos. Só fazer um lembrete sobre as casinhas do CDHU, que vão ser 183 casas, as inscrições, porque vai ser com horário marcado. Então, a pessoa que tiver interesse vai no Ginásio Esporte, dia 21 e 22 de agosto, acho que a partir das 9 horas da manhã, vai lá, vai pegar uma senha, vai marcar um horário e pegar a relação dos documentos para depois, se eu não me engano, dia 28, 29 e 30 de agosto e dia 1º de setembro, que vai estar agendando o horário. Então não precisa ter pressa, todo mundo vai ser atendido e todo mundo depois vai ser atendido com horário marcado. Então não vai ter fila, não vai adiantar chegar 2 dias antes, porque todo mundo vai ser atendido. Então, só esse esclarecimento, tá? Muito obrigado. O programa da Câmara Municipal volta na quarta-feira que vem.